Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo do Blog Mediários e esse é o parte 2, nós respondendo a dúvidas de vocês sobre os nossos anos de cursinho. Se vocês não viram o primeiro vídeo em que nós respondemos várias perguntas que vocês têm sobre cursinho, a gente vai colocar o link aqui na descrição, não deixem de assistir. E agora vamos continuar com as próximas perguntas que nós separamos aqui. E a primeira delas é uma que nós recebemos muito. Vale a pena estudar nas férias? Bom, o que eu acho? Eu acho que é importante você dar uma desacelerada nas férias. Porque esse preparo para o vestibular, você tem que pensar como uma maratona, não é uma corrida assim de tiro curto, sabe? Você tem que pensar que é um ano muito longo, você vai ter que aguentar estudar durante esse ano inteiro para você chegar bem nas provas lá no final. Então se você matar de estudar, assim, inclusive nas férias, pode ser que você fique cansado e piore seu desempenho bem na reta final. Então a gente acha importante você dar essa descansada. Agora, assim, se você não quer parar totalmente, que dá uma insegurança, realmente, eu entendo, eu também não quis parar totalmente, eu acho que vale a pena você separar algumas matérias pontuais para você estudar. Não fique falando, vou estudar das 8 da manhã até as 10 da noite, todos os dias, durante as férias. Não, sabe, vai com calma. Separa uma matéria mais que você tem dúvida, por exemplo, eu separei ótica. Eu sabia que eu precisava revisar ótica, então eu falei, nas férias eu vou revisar a ótica. E eu peguei ótica e mais alguma outra coisa e revisei aquilo. Eu não me cansei e ao mesmo tempo me ajudou a revisar uma matéria que eu tinha dificuldade. Então essa é uma dica que eu tenho pra vocês. Concordo com o Fábio, fiz igual ele, mas no sentido de diminuir totalmente. Fiquei, acho que alguns dias fazendo nada, depois eu voltei a estudar um pouquinho, matérias que eu tinha mais dúvida, coisas pontuais, mas não no mesmo horário, carga horária do que antes. E não dá, né? A gente tem que dar uma acelerada. E outra pergunta que vocês mandam muito pra gente é assim, eu vou prestar medicina. Tenho que focar mais em uma matéria ou outra? Como que eu faço pra... Isso vai fazer diferença na minha nota? Vai fazer eu passar ou não? Então é assim, o vestibular de medicina ele é muito concorrido, vocês sabem, haja vista as notas de corte. Então as pessoas costumam ir bem em todas as matérias. Eu acho então importante você estudar todas as matérias muito bem. Não largue nenhuma matéria, primeira coisa. Porque quando a gente fala assim, vou focar em uma matéria, dá a impressão que você vai estudar só aquilo. Ou aquilo 5 vezes por semana e o restantinho um dia. Não é isso. Você estuda tudo, mas algumas matérias você põe mais vezes por semana, ou você faz mais revisões nos finais de semana, que é normalmente o período que você tem para dar uma recuperada do atraso semanal. Então era isso que eu fazia. E as matérias que eu focava mais eram física, química e biologia, porque eram matérias que eram essenciais para as segundas fases. E se vocês forem pensar em hoje em dia e com o Enem, são as matérias que vão estar lá nas suas ciências da natureza e que muitas provas vão colocar isso junto com redação como um peso maior. Então eu acho que vale a pena sim você dar uma atenção especial a essas matérias, só que nunca, jamais, em hipótese nenhuma, deixar de estudar as outras coisas, porque vão te ajudar tanto quanto a passar. Próxima pergunta é, vale a pena focar os estudos em um vestibular específico? Bom, é o seguinte, pessoal, quando você está estudando uma matéria, se você fica bom nela, esse conhecimento vai servir para qualquer prova que você for prestar. Então, se você é bom em biologia, ótimo, você vai conseguir ir bem em biologia de todas as provas, sabe? Se você é bom em física, ótimo também. Esse conhecimento vai ser útil para você, independente em que estado você for prestar, que prova você está focando e tudo mais. Mas, claro, que é importante você conhecer os vestibulares que você vai prestar ao longo do ano. Então, por isso que a gente fala, baixem provas anteriores, façam questões específicas do vestibular que você quer, porque, apesar da matéria ser a mesma, a abordagem com que as provas tratam o assunto é um pouco diferente. Então, por exemplo, algumas provas que gostam mais de ser conteudistas, então pedem para você decorar uma fórmula e querem que você aplique a fórmula no exercício. Tem outras provas que gostam mais assim, de uma coisa mais interpretativa, então eles colocam um texto gigante, uma história assim, meio confusa para você tentar descobrir o que é a questão que é. No final das contas, a pergunta nem é tão difícil, mas o que é difícil é a interpretação da pergunta. Então por isso que a gente fala que é bom você se habituar com o vestibular que você quer. Mas assim, em termos de estudo, estudem bem, pensem que você vai aprender bem aquela matéria e na hora de se preparar com os simulados, com as provas anteriores, daí sim você tem que se acostumar com a prova que você quer. Dica especial para todo mundo que está prestando Enem agora. Naquela época que a gente prestou, o Enem ainda era uma prova assim, diferente de todas as outras e acho que hoje em dia também continua. Então, se você tem dificuldade com essa prova específica, faça treinos, como o Fábio falou, na hora dos simulados, no que você for pegar aí para treinar o estilo da prova em si, né? Outra pergunta que vocês mandam sempre pra gente.
se a gente ia bem nos simulados, como que a gente avaliava o nosso desempenho. Então, pessoal, o simulado, ele mede duas coisas, né? Tanto quanto você assimilou do conteúdo, quanto a sua capacidade de realizar a prova bem tecnicamente e manter o emocional. Então, quando você vai pegar o resultado, você tem que avaliar essas duas coisas. E era o que eu fazia. Eu não olhava só, tirei 63 pontos. Eu pensava, poxa, por que eu tirei essa nota, né? Eu tava confiante com a matéria? Se eu tava confiante com a matéria, eu percebia o que eu tava fazendo de errado. Se eu falava, poxa, realmente eu não tava sabendo nada dessa matéria de física, eu não estudei bem, é porque eu preciso estudar mais isso mesmo, que eu vou melhorar meu ponto, vou melhorar minha pontuação. Então, eu primeiro fazia esse filtro, pra eu não ficar totalmente abalada, do tipo, socorro, nunca vou melhorar, essa é minha nota, essa vai ser minha nota no vestibular. Não, o simulado é somente um ponto pra você avaliar tudo que você fez até aquele momento, pensar o que você vai fazer dali pra frente, como você vai estudar e como você vai se manter, manter a técnica, né, resolver na prova e manter o emocional. Então, avalia assim, eu fazia isso e muitas vezes, quando eu ia mal, eu percebia que é porque eu não estava dominando o conteúdo, porque a questão me confundia. Então, isso me fazia melhorar o meu jeito de estudar. Ao longo do ano, o meu desempenho, eu comecei tirando notas altas e aí começou a cair, porque as matérias começaram a ficar difíceis. Mas nunca caía tanto ao ponto de ficar tão longe da nota de corte. Mas enfim, gente, isso são coisas que vocês têm que avaliar. E outra coisa que eu gosto sempre de falar é de você não ter medo de analisar os seus resultados. Às vezes alguém tira uma nota ruim e daí nem quer olhar para aquilo, não quer pensar mais naquilo, não quer saber por que tirou aquilo. Só que, não, pessoal, use o simulado como seu aliado. Pensem assim, se eu tirei uma nota ruim agora, melhor eu ter tirado agora que na hora do vestibular. Se eu tirei agora, ainda dá tempo de eu melhorar, sabe? Então, use essa oportunidade. Vejam o que a Bianca falou. Onde eu errei, onde eu posso melhorar, o que eu estou fazendo certo e eu tenho que continuar. Onde eu posso mudar a minha técnica, por qual questão eu começo, tudo mais. E vai ser bom você ir analisando isso longitudinalmente. Da mesma forma, se você vai bem em uma prova, não deixe isso, subir a sua cabeça. Não pense que tá ganho porque você tirou 80 em um simulado. Não, pense que você tem que analisar isso friamente. Você foi bem que você estava sabendo matéria? Ótimo. Você conseguiu controlar seu emocional? Ótimo também. Então mantenha essas coisas. Se tiver alguma coisa que você pode melhorar, procure melhorar sempre, sabe? Então, essas são algumas dicas que a gente tem. Use os seus simulados como seus aliados. E juntando com isso, muita gente também pergunta sobre segunda fase, qual é o momento de eu estudar. Muitas provas ainda tem, né, primeira e segunda fase, não é tudo junto. Então, pessoal, eu estudava um pouquinho de questões dissertativas desde o começo do ano. E assim, lógico, não era diminuir as testes, porque teste é o que faz você ir para a segunda fase, ou é o que te ajuda no Enem. Mas eu deixava pelo menos, por exemplo, uma ou duas questões dissertativas daquela matéria, o que me ajudava a sempre estar preparado. Aí depois que passava a primeira fase, aí sim eu focava 100% em só fazer questões dissertativas, porque tem todo jeito de você responder, de você falar uma resposta direta, quando a gente tem dúvida, né? Eu escrevo tudo, não escrevo tudo, eu falo bem diretamente, enfim. E tudo isso você treina nessa parte depois e que dá certo, não precisa ficar desesperado, porque tudo que você já estudou, só agora você só vai treinar o modo de você escrever aquilo. Então fiquem tranquilos, dá para você estudar mais pra frente. E agora uma pergunta também muito importante que deixa bastante gente angustiada, que é como eu faço para lidar com a competição e com toda a pressão que existe em torno disso no cursinho. Na minha opinião, esse é um aspecto que muita gente confunde. A maior competição não é você contra os outros, é meio que você contra você mesmo, sabe? É você melhorar o seu desempenho anterior. Então não fique pensando, eu preciso acertar mais que meu colega do lado, ele foi melhor que eu naquele simulado. Meu Deus, tem 10 pessoas respondendo essa pergunta, eu não consegui. Não, pensem sempre em comparação com você mesmo, assim, o quanto você pode melhorar, o quanto você melhorou. Por causa disso, eu acho importante vocês voltarem suas metas analisando o que você tem dificuldade, sabe? Então, por exemplo, a Bianca sempre fala, no primeiro ano de cursinho dela, ela sabia muito pouco sobre física e química. E ela falou, não, esse ano eu vou aprender física e química. Então, ela fez uma competição com ela mesma, ela fez uma aposta com ela mesma, que ela ia conseguir. Ela foi lá e sentou e conseguiu isso. Então, no segundo ano de cursinho, ela já estava muito mais assim experiente, muito mais confiante de que ela era capaz. Porque olhando para trás, mesmo ela não tendo passado em todas as faculdades que ela queria, no grande objetivo dela, ela olhava para trás e via que ela tinha melhorado. Isso é o mais importante, é vocês entenderem que vocês estão melhorando. Pode ser que você não esteja no primeiro da sala,
tudo bem, mas você já está melhor do que você era antes. Uma hora vai chegar em que o seu desempenho vai ser tão bom a ponto de você conseguir a sua aprovação. Então sempre pense isso, o que eu posso fazer hoje que vai melhorar meu desempenho em relação a ontem? Eu concordo com o Fábio. Na época que eu tava no vestibular, eu não pensava desse jeito, claramente. Você também não tem obrigação de pensar assim. Mas escutem a gente falando e acreditem que isso é verdade, sabe? Então eu costumava ficar muito nervosa com as pessoas falando do meu lado. O que eu fazia? Uma técnica de isolamento e evitação, assim. Então eu evitava as situações que me deixavam nervosa, evitava falar sobre o vestibular com as pessoas. Mas assim, também não é tão bom você evitar e se isolar, né? Então o legal é você tentar trabalhar essas questões. E acreditar que é possível. Acho que isso é uma das coisas mais importantes, acreditar que você está melhorando. E acho que isso vai dando mais ânimo de você continuar. E nisso entramos na última pergunta desse vídeo, que é: como a gente se mantinha motivado e persistente ao longo do ano e dos anos de cursinho? Então, pessoal, eu acho que pra mim era mais o meu objetivo, sabe? Eu pensava, se eu desistir agora, aí já era, sabe? Sei lá, no meu primeiro ano de cursinho, não vou continuar, no meu segundo ano de cursinho, não vou continuar, poxa vida, eu já desisti do meu sonho. Se esse é meu sonho, eu quero lutar muito mais por ele, sabe? Eu dava realmente tipo, uma importância tão grande ao que eu ia conquistar depois de ter passado aquele martírio, né, que a gente fala do cursinho, que eu, sei lá, acreditava que era o caminho e por isso eu ia seguindo, ia persistindo. E como que eu me mantinha assim, acreditando que o meu sonho valia a pena? Eu tinha algumas formas de motivação, então eu gostava, por exemplo, de assistir alguns seriados, assistia House. Nunca gostei muito de Grey's Anatomy, mas tudo bem, quem gosta de Grey's Anatomy, gente. E eu também segui alguns blogs de alunos que faziam medicina. Então tinha uma que eu adorava, Medicina USP, e ela falava, fiz 5 anos de cursinho, fiz 4 anos de cursinho, alguma coisa assim, e agora vale muito a pena tudo que eu vivo. Ela fazia diário, tipo o que vocês veem agora nos vlogs, sabe? Tem tantos medtubers por aí. Então eu lia aquilo e falava, nossa, que legal, quero viver isso. Então isso me motivava. Então encontrem pequenas motivações, vejam como que é o futuro que você quer. Se eu quero fazer medicina, quero atuar em tal área, olha que legal, vou pesquisar, então o hospital faz um trabalho voluntário, sei lá, às vezes você indo lá, entrando em contato, ou vendo os vídeos, isso ajuda você a se manter motivado, porque você vai ver que o resultado é tão bom que vale a pena alguns anos de esforço e persistência. Concordo com absolutamente tudo que a Bianca falou. É só uma coisa, ninguém tá falando que é fácil, sabe? Coloque isso na sua cabeça. Passar em um curso tão concorrido como medicina, engenharia, direito, não é fácil. Isso é fato, a gente não vai mentir pra vocês, a gente não quer ficar aqui falando pra vocês, fiquem tranquilos que vocês estudando de boa, assim, vai dar sempre certo. Não, é difícil, mas é possível, entendeu? Vocês se esforçando, colocando isso na sua cabeça que vai ser um ano de sacrifício, vai ser um período bem difícil que vocês vão ter que deixar muita coisa de lado para se concentrar nos estudos, vocês vão conseguir. Mas apesar de ser um momento de muito sacrifício, o que ajuda é o que a Bianca falou, de você sempre ter em mente o que você quer para sua vida, sabe? Você vai estar se sacrificando por 2, 3 anos, sei lá, mas o benefício vai ser pro resto da sua vida. Então vale muito a pena. Você vai trabalhar com aquilo por 20, 30, 40 anos, então vale a pena você fazer uma coisa que você gosta, entendeu? Então, lembre-se sempre disso. O esforço realmente é intenso, mas os benefícios são muito grandes. Então, você vai se empenhando, vai se dedicando, que logo, logo você vai colher os frutos de todo esse trabalho. Então, essa foi a última pergunta que nós tínhamos separado para vocês. Pessoal, esperamos que vocês tenham gostado desses nossos 2 vídeos de respondendo perguntas sobre cursinho. Se vocês gostaram desse tipo de vídeo, deixem aqui nos comentários, falem se vocês quiserem mais, mandem mais perguntas que nós podemos fazer continuações desse vídeo. Se vocês conhecerem alguém que tem essas mesmas dúvidas, por favor, compartilhem com eles. Vamos difundir essas mensagens sobre cursinho, motivação, porque, no fundo, todo mundo pode conseguir realizar o seu sonho. Então não se esqueçam de se inscrever no nosso canal para receber notificação de todos os nossos vídeos. Siga-nos nas redes sociais para acompanhar a nossa rotina. Se quiserem mandar alguma coisa para a gente, tem a nossa caixa postal. Também temos uma lojinha que vendemos porta-estetoscópios, porta-gelecos e necessários. Se quiser dar uma olhada, o link está aqui embaixo. O vídeo de hoje foi esse e até a próxima, pessoal.